Então vamos lá, pessoal, para mais uma correção aí dos exercícios com o professor Robson. Vamos lá. Número 1, bem tranquilo aí, ele quer que você multiplique o z e o w, são dois números complexos escritos na forma trigonométrica. Então a gente tem que multiplicar os módulos, então é 5 vezes 10, que dá 50. Aí nós temos que somar aí π sobre 6 com mais π sobre 3, né? Então π sobre 6 mais π sobre 3. Então como é que a gente faz isso? Multiplica embaixo, dá 18, multiplica cruzado. 3π mais 6π. Então nós temos que é 9π sobre 18. Simplificando por 9, temos π sobre 2. Então nesse primeiro aí a gente vai ter o cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Né? Bem tranquilo aí, tá? Só tome cuidado aí com a soma. Bem, pessoal, o resultado seria esse aí, tá? Mas para aprimorar mais isso aí, se você for fazer uma prova de concurso, com certeza ele vai querer que você ache o cosseno e o seno do π sobre 2. Quem é o π sobre 2? É o 90, lembra? Porque π não equivale a 180 graus. Então, dividido por 2, nós temos o 90 graus. Então, no círculo trigonométrico, nós tínhamos o eixo do seno e o eixo do cosseno. Então, só lembrando aí, ó. O 90, ele está aqui no eixo do seno, né? Então, a gente começa aqui com 0 graus, aqui 90 graus, 180 assim por diante. Como eu quero 90, o que eu tenho? Eu tenho que o cosseno de 90 é zero, porque ele não está no eixo do cosseno. Então, o cosseno de 90 é zero. Então, esse cara aqui seria zero, tá? Porque cosseno de 90 é zero. Agora, o seno de 90 vale 1, porque ele está no eixo do seno, certo? Então, esse cara aqui vale 1. Então, como é que ficaria isso? Ficaria, ó, 50, né? E só ficou o i aqui, ó. Porque aqui dentro aqui nós temos o que dentro do parente? O 50, aí nós tínhamos 0 mais i, não é isso? Tu quer i. Então o resultado seria 50i, tá? Esse seria o produto reduzido aí depois de achar o seno e cosseno do número z vezes o número w, beleza? Continuando aí, ó, vamos resolver a letra B. A letra B ele quer o w dividido por z. Então nós vamos ter que no W temos o 10 e no Z temos o 5 como módulo, tá? Aí nós temos que subtrair o π sobre 3 menos π sobre 6. Então multiplicando embaixo dá 18, multiplicando cruzado dá 6π menos 3π. Então temos que 3π sobre 18. Simplificando, temos π sobre 6. Então nós temos aqui, ó, podemos escrever cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Então vamos simplificar isso aí, né? Então nós temos que o π sobre 6 é 180 dividido por 6, que é o ângulo de 30, tá? Então o w dividido por z vai ser 10 dividido por 5, que dá 2, que multiplica cosseno de 30, lembrando da tabelinha, raiz de 3 sobre 2, mais i vezes o seno de 30, que é meio. Multiplicando 2 aqui dentro, nós vamos ter 2 raiz de 3 sobre 2 mais i vezes 2 sobre 2. Então, olha só, peguei o 2, ó, multipliquei por raiz de 3, peguei o 2 e multipliquei por 1i aqui, tá? Então, dividindo aqui, ó, temos que raiz de 3 mais i. Então, essa aqui seria uma resposta, né, numa múltipla escolha reduzida aí direitinho aí, tá bom? Vamos lá para a letra C agora. Agora ele quer que você divida o z
pelo W, tá? Então, ó, o Z é o que está na frente aí, é o 5. Então, é 5 dividido por 10 agora. 5 dividido por 10. Agora vai ser π sobre 6, né, que é do Z, menos π sobre 3. Então, isso aqui a gente já sabe que vai dar menos π sobre 6, fazendo aí a simplificação aí, tá? Já para adiantar aí. Então, aqui nós vamos ter que é cosseno de menos π sobre 6 mais i seno de menos π sobre 6. Bem, a gente sabe que π sobre 6 é o 30, só que agora tem um negativo aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que olhar lá para o círculo trigonométrico. Tá? Então, olha só. No círculo trigonométrico, você tem o 30 negativo. Então, ele desceu o 30 aqui. Então, ele está nesse quadrante aqui, que é o nosso quarto quadrante. Então, aqui nós temos o cosseno e aqui nós temos o seno, certo? O cosseno, ele é positivo igual ao cosseno de 30, né? O 30 está aqui. Aqui é o 330. Tá? Lembrando que para baixo é negativo e subindo é positivo. Como é negativo, ele desceu 30 graus. Então, a gente está nesse quadrante aqui. E o seno, ele é negativo, tá? O outro lá, ó, é positivo os dois, né? Por 30, tanto o seno e o cosseno é positivo. Agora aqui não. Aqui o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, quando você for colocar isso lá no eixo lá, tem que tomar cuidado, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, que é 1 sobre 2. Agora, cosseno de 30, né? Então, cosseno. Só que a gente está com menos aqui. Então, o cosseno ele é positivo, certo? Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, positivo mesmo. Agora, o seno é negativo, né? O seno está no eixo aqui, ó. Está na parte de baixo aqui negativa. Então, aqui vai ser menos i vezes meio, certo? Agora, multiplicando aqui, ó, quanto é meio vezes raiz de 3 sobre 2? É raiz de 3 sobre 4, menos i 1/4, tá? Na letra D, os módulos são iguais a 1, né? Então ele botou aí cosseno de 10 de um lado e cosseno de 50. Então vai ficar cosseno de 60 graus mais i seno de 60 graus. Então a multiplicação ficaria assim, tá? Cosseno de 60 é quanto? Meio mais seno de 60 é i raiz de 3 sobre 2. Então esse seria o nosso número complexo aí. Na letra E, é o Z vezes o W. Então é 9 vezes 3 dá 27. Aí você tem o cosseno, tem que somar. Então é 90 mais 30 dá 120. E seno de 120, tá? Então, para achar o seno e cosseno de 120, a gente tem que ir aonde? Lá no círculo trigonométrico. Então, nós temos aqui, ó, onde o 120 vai estar? Abaixo aqui do 90, certo? Então, o 120 está aqui, ó. Então, vamos ter o seguinte, ó. Cosseno vai ser negativo e o seno vai ser positivo, tá? Mas o cosseno de 60, ou cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60, né? Lembrando que de 120 para chegar a 180, nós temos o ângulo de 60. Então, qual é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é meio, só que ele vai ser negativo. Então, nós vamos ter 27 que multiplica menos meio, mais o i, que é o seno de 60, que é o mesmo seno de 120 e é positivo, ó, tá? Tá no eixo do seno aqui positivo. Então é o que? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Multiplicando ali dentro, temos que menos 27,5 é a parte real. E pode escrever assim, né? 27 raiz de 3
sobre 2i. Podemos escrever assim também. Então esse cara aqui, ó, 27 raiz de 3 sobre 2 é a parte imaginária. Ok? Seguindo agora para a letra F, temos Z dividido por W. Então é 9 dividido por 3. Então Z dividido por W é 9 dividido por 3. E os ângulos a gente tem que subtrair, correto? Então é 90, que é do Z, menos 30. Então é cosseno de 60, mais I seno de 60. Então nós temos que 3 vai ser cosseno de 60 é meio, mais seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Montando um número complexo, temos 3 sobre 2 é a parte real e 3 raiz de 3 sobre 2 é a parte imaginária. Então esse é o nosso número complexo aí. Agora G é o W dividido por Z. Então no W nós temos o 3 dividido por 9 e vamos ter o quê? 30 menos 90, então é menos 60, mais I seno de menos 60. Então lá no círculo trigonométrico, né, vamos desenhar aqui só para ter certeza e treinar. Aqui temos o cosseno, aqui temos o seno. Se é menos 60, desceu 60 graus, tá? Então ele está nesse eixo aqui, então para baixo é negativo, subindo é o positivo. Então nós temos o seno negativo e o cosseno positivo, certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó, 1/3 que multiplica o cosseno de 60, que é positivo, tá? Cosseno de 60 é meio, menos o seno, que é negativo, ó, menos seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, e multiplicando esse cara lá, vai ficar 1/6 menos raiz de 3 sobre 6, i. Então tá aqui um número complexo aí. Na letra H, ele só quer o argumento. Então a gente só tem que fazer o seguinte, ó, como é dividido, então nós temos que 11π sobre 6 menos 5π sobre 4. Então isso aqui é o argumento e isso aqui é o ângulo. Então é 6 vezes 4 dá 24 embaixo, que é o produto. Em cima temos 4 vezes 11 é 44π menos 30π. Então o argumento ele vai ficar 14π sobre 24. Tem que simplificar por 2, dá 7 sobre 12. Então o argumento é 7π sobre 12, tá bom? Não precisa fazer mais nada, porque só queria o argumento. Vamos lá, na letra I, ele te dá 3 números complexos e quer o seguinte, ó. Ele quer Z2 vezes Z3 dividido por Z1. Então eu vou somar o π sobre 6 com o Z3, que é π sobre 3, e depois, sobre 3, e depois subtrair isso pelo Z1, que é π sobre 2, tá? Então eu estou fazendo aí primeiro o argumento. Então nós temos que aqui dentro desse parente aqui é 18, 3π mais 6π, tá? Menos π sobre 2. Aqui vai dar π sobre 2. Menos π sobre 2 dá, o argumento dá zero. Tá? Então deu zero o argumento aí. E agora fazendo os módulos, nós temos Z2 vezes Z3, que é 2 vezes 4, dividido por Z1, que é 1. Então o número complexo aí é 8, já que o argumento
zerou tudo lá. Beleza? Então a letra I aí dá 8. A número 2, se você observar aí, ó, ele pede para você, os valores são os conjugados, né? Então são conjugados. Então você tem a parte imaginária oposta, então imaginário troca o sinal e a parte real mantém o sinal. Então, se você fizer uma comparação aí, é isso que era para responder no número 2. Bem tranquilo, né? Então, vamos lá para uma questão de universidade aí, para você ver como é que isso é cobrado. E o que é mais difícil aí é você saber achar o seno e cosseno dos ângulos, tá? Então, a gente dá aí dois números complexos e te dá uma equaçãozinha, 2 raiz de 2 Z1 dividido por Z2. Primeiro eu vou fazer Z1 dividido por Z2, né, dos números complexos. Então é a divisão do Z1, que tem módulo 2. Então Z1 dividido por Z2 vai ser 2 dividido por 2. Agora o cosseno vai ser 4π sobre 3 menos π sobre 4. Então, multiplicando embaixo, temos 12. Multiplicando cruzado é 16π menos 3π. Então, temos aí 13π sobre 12. Então, a gente tem aqui o cosseno de 13π sobre 12 mais i seno de 13π sobre 12. Bem, agora 13π é 13 vezes 180 dividido por 12. Isso vai dar um ângulo de 195 graus, tá? Então, nosso ângulo aí é 195 graus. Agora, como é que a gente vai achar o seno e cosseno de 195 graus? Se você olhar no círculo trigonométrico, o 195 ele está a 15 graus. Aqui, então esse é o 195. Então é o seno e cosseno de 15, tá? Sendo que o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Então eu tenho que saber qual é o seno e cosseno de 15. Então, ó, o seno de 195 vai ser o mesmo cosseno de 15, né? A gente já viu isso lá. Então a gente vai fazer o seguinte, vai ter que usar aquela lei do seno. Então 15 graus eu posso escrever que é 45 menos 30. Lembrando, podia botar 60 menos 45, não vai dar diferença não. Agora aqui é o que? É o senta cossa, cossa senta. Então nós temos seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 vezes cosseno de 45. Então vamos ter raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 menos seno de 30 é meio e cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Então temos que é raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Que eu posso escrever raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então esse aqui é o nosso seno de 15. Agora vamos ver o cosseno de 15. Então eu vou botar 45 menos 30. Lembrando que ia ser 60 menos 45, tá? Então o cosseno é o cossa, cossa, senta, senta. Então nós temos cosseno de 45 vezes cosseno de 30 e muda o sinal, né? Se lá é menos, aqui fica mais. Seno de 45 vezes seno
de 30. Então nós temos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vezes meio. Então ficou igual o seno, só com o sinal trocado, né? Então é isso aqui, mais raiz de 2, tudo sobre 4. Então, ó, esse é o cosseno de 45. Ou, de 15, desculpa. Então, seguindo aí, lembrando que esse ângulo é o 195, e a gente viu lá que tem que trocar o sinal do cosseno e do seno. Então, nós temos que aqui é 1. Então, dentro do parênteses vai ser cosseno, vai ficar menos. Vou botar o menos do lado de fora aqui. Então, é menos raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá? E lá do outro lado lá vai ficar o i. Vai ficar um menos também, né? Porque é menos. Só que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Isso vezes i. Vamos lá. Lembrando que a gente tem que multiplicar isso aqui por 2 raiz de 2, né? Porque a gente tinha 2 raiz de 2, que multiplica z1 dividido por z2. Então eu vou ter que multiplicar aqui dentro. Então vamos ficar assim, ó. Menos 2 raiz de 2 vezes raiz de 6 dá 2 raiz de 12, tá? Menos 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 vezes raiz de 4, tudo sobre 4. Menos. Lá do outro lado vai ficar igual, né? Só com o sinal trocado ali. Então nós vamos ter, vou botar aqui o menos aqui. 2 raiz de 12 mais 2 raiz de 4 sobre 4, tá? Ó, eu só consertei uma coisa aqui, porque aqui é o cosseno. O cosseno era positivo, né? E o seno que era negativo, eu tinha invertido, tá? Então você só conserta isso aí. Bem, aqui é o seguinte, ó. 2 raiz de 12, você tem, qual é a raiz de 12? Raiz de 12 é 2 raiz de 3, correto? Só que tem um 2 ali fora. Então a gente vai ficar com 4, por causa desse 2 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 4 raiz de 3 mais, aqui, 2, ó, raiz de 2. Aqui, raiz quadrada de 4 é 2. Então 2 vezes 2 dá 4. Então mais 4 sobre 4, tá? Então esse lado aqui é o cosseno. Aqui é o seno, né, que a gente tinha tirado. Então menos, aí você tem, ó, vai ser o mesmo valor, né, 4 raiz de 3 menos 4 sobre 4 vezes i, tá? O menos que está aqui eu tenho que multiplicar dentro do parêntese, beleza? Só que aqui, ó, o que eu posso fazer aqui, ó? 4 raiz de 3 dividido por 4 dá raiz de 3. E 4 dividido por 4 dá 1. Né? Se você separasse isso aqui, e do outro lado vai ser a mesma coisa, só com sinal trocado. Raiz de 3 menos 1 vezes i. Ok? Agora eu vou multiplicar. Vai ficar menos raiz de 3 menos 1. Aí menos raiz de 3 mais 1. Tá? Isso aqui, ó, lembrando que isso aqui é a parte imaginária, então tem que botar um sinal de mais aqui. A nossa letra é a letra A, tá? Que ele arrumou da seguinte forma, ele botou assim, ó, um menos 1 menos raiz de 3, aí botou um mais aqui, e dentro do parênteses ele botou 1 menos raiz de 3 vezes i. Bem, pessoal, desculpa aí a bagunça aí, eu sei que é meio complicado fazer essas coisas, tá? Mas, assim, não se preocupe, esse tipo de questão aí, como eu falo, é para aquele pessoal que está se preparando para concurso, tá? Você só vai
ter esse tipo de questão mesmo nos seus concursos. Na nossa prova a gente vai ter manter sempre um padrão aí desejado aí da apostila aí, tá? Então não se preocupe não que é uma questão desse tipo aí, para fazer uma prova é meio complicado mesmo, tá? Isso aí tem que ter muito treino e quando a gente voltar, a gente vai treinar bastante esse tipo de questões aí, beleza? Então não esquente a cabeça. Quem não entendeu direito, vê o vídeo de novo, tenta resolver. Cuidado lá com o sinal que eu tinha trocado aqui, aí para não ter que gravar de novo, tá? Eu troquei aqui, mas quem entendeu aí vai fazer direitinho, tá? Então treina aí direitinho aí. Um abraço a todos.